Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O prefeito de Serra Negra do Norte, Acácio Santos de Brito, ele esteve com os vereadores Estênio Gomes de Araújo, José Roberto Garcia de Araújo. Todos estiveram participando da solenidade, assinatura da ordem de serviço e do lançamento do edital da malha viária e da duplicação da BR-304 com a RN-233, que aconteceu no município de Açu, aqui na região do Rio Grande do Norte. A obra integra o plano de recuperação e é apontado como prioridade logística para o escoamento da produção, também de mobilidade e de integração regional do estado do RN. A solenidade foi conduzida pelo ministro dos Transportes do governo federal, Renan Filho, contando com a governadora do estado, Fátima Bezerra. Na ocasião, o prefeito de Serra Negra do Norte, Acácio Brito, ele esteve acompanhado também do deputado estadual da Paraíba, Galego de Souza, do Progressista, forçando assim o pedido de pavimentação da rodovia RN-PB 110 que liga São Bento da Paraíba, Serra Negra do Norte. O ministro dos Transportes e a governadora Fátima Bezerra garantiram todo o empenho para tornar possível a execução da obra, que é de suma importância para a nossa região. Eis assim um trecho das palavras do prefeito de Serra Negra do Norte solicitando a implantação e execução da rodovia PB-RN 110. Estive hoje em Açu, na solenidade de assinatura da ordem de serviço da duplicação da BR-304, que liga Natal a Mossoró. Na ocasião, me acompanhou o deputado estadual pela Paraíba, Galego Souza, os vereadores Estênio e Zé Roberto, e lá reiteramos o pedido para a governadora Fátima e o ministro dos Transportes, Renan Filho, o pedido para a implantação da BR-110, que liga os municípios de São Bento à Serra Negra do Norte. A governadora estava lembrando novamente lá a sua estrada, viu? A nossa estrada BR-110. Isso. Vai ser feita, se Deus quiser, né, vai ser feita. BR-110, São Bento, BR-427, seguindo para Patos. Com certeza. É a Paraíba conectada com o Rio Grande do Norte. É isso aí. Muito obrigado, governadora. Obrigado, ministro Renan. Ao presidente Lula. Lá o pessoal da Paraíba, que o Rio Grande do Norte já está nos assistindo. Ao presidente Hugo Mota, que teve contigo lá. Ao governador João Azevedo. João. Então, parabéns aí, tamo junto. Obrigado. Valeu, abração. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso a respeito de baixa umidade do ar em alguns municípios do estado do Rio Grande do Norte. De acordo com o Instituto, o ar deve oscilar entre 20% e 30%, patamar considerado baixo, que provavelmente poderá impactar a saúde da população. O aviso permanece válido até esta segunda-feira, dia 26. Condição climática exigindo atenção, indicando um cenário de baixo risco, tanto para o incêndios florestais quanto para complicações mais graves à saúde. Entre os 72 municípios do Rio Grande do Norte que estão inclusos nesta tendência climática de maior intensidade e de preocupação, consta das cidades de Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Ouro Branco, Parelhas, Santana dos Matos, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi e Serra Negra do Norte, além de Timbaúba dos Batistas. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que vem lá de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Isso. E o material que a gente tem é muito interessante.
Temos um resumo bem informativo e uns trechos de áudio de notícias locais. E o que eles mostram é um contraste, assim, impressionante. De um lado, a política, né? O planejamento a longo prazo. Exato, uma articulação de alto nível, pensando em asfalto, em desenvolvimento para as próximas décadas, e do outro lado, um alerta climático piscando no painel. Sabe, uma condição que afeta a vida das pessoas hoje, agora, neste 26 de janeiro de 2026. É o futuro sendo planejado e o presente batendo na porta. Perfeito. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é montar esse quebra-cabeça, entender como essas duas realidades, o planejamento e o imediatismo, acontecem no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Ok, vamos começar pelo grande palco. A nossa fonte leva a gente para o município de Açu, onde está acontecendo uma solenidade que parece ser bem importante. É a assinatura da ordem de serviço para duplicar a BR-304. E quando eu vejo figuras como o ministro dos Transportes, Renan Filho, e a governadora do estado, Fátima Bezerra, juntos para assinar um papel... Aí não é pouca coisa. Não é. Isso é mais do que só uma obra. É um evento político de peso, né? Sem dúvida. E é um evento que sinaliza, assim, uma prioridade muito clara. A BR-304 não é uma estrada qualquer. Ela é, tipo, a espinha dorsal logística do Rio Grande do Norte. Ela conecta tudo, imagino. Conecta a capital, Natal, ao interior, principalmente a Mossoró, que é um polo econômico gigante. Duplicar essa rodovia é um sonho antigo. Mas é interessante a gente pensar para quem essa obra é a prioridade, sabe? Como assim? Para o governo, para os grandes produtores de frutas, para a indústria do sal. É uma questão de competitividade, de reduzir custo, de fazer o PIB crescer. Ok, o lado econômico. Isso. Mas para quem mora ali na beira da estrada, a história pode ser outra. Pode significar desapropriação, mais barulho, poluição. Um projeto dessa magnitude, ele nunca tem um lado só, né? Embora o discurso oficial seja sempre focado no progresso coletivo. Faz todo sentido. É o tipo de obra que redesenha o mapa econômico. Mas no meio desse evento gigante, focado na BR-304, as nossas fontes mostram uma história paralela se desenrolando. Quase como uma peça dentro de outra. Surge a comitiva de Serra Negra do Norte, liderada pelo prefeito Acácio Brito. E o que me chama muito a atenção na composição desse grupo é a presença do deputado estadual da Paraíba, o Galego de Souza. Aí que tá o pulo do gato. Quer dizer, um político de outro estado, num evento sobre uma estrada do Rio Grande do Norte. Isso é comum? Qual é a jogada aí? Essa é a chave. A presença do deputado paraibano é uma aula de política. Não é um gesto de cortesia. É uma jogada de xadrez, assim, muito bem calculada. Eleva o nível da conversa. Totalmente. Levar um deputado do estado vizinho transforma o pedido. Deixa de ser uma demanda só do município, que poderia ser facilmente colocada na gaveta, sabe? Não é um problema só meu, de Serra Negra. É uma oportunidade para o Rio Grande do Norte e a Paraíba se conectarem. Nossa! Isso torna muito mais difícil para eles dizerem, vamos ver isso depois. Entendi, eles aumentaram o status do problema. E qual era exatamente o pedido deles? O projeto específico era a pavimentação da rodovia que as fontes chamam de RNPB 110. E aqui a gente precisa pensar no mapa para entender a importância estratégica disso. Certo. A estrada ligaria São Bento, na Paraíba, diretamente à Serra Negra do Norte. E de Serra Negra se conectaria com a BR-427, que leva a Patos, um dos maiores polos comerciais do sertão paraibano. E São Bento tem o que de especial? São Bento é conhecida como a capital mundial das redes de dormir. Tem uma indústria têxtil fortíssima. Hoje, essas duas regiões, mesmo sendo vizinhas, operam quase de costas uma para a outra. Entendi. Se a gente usar uma analogia... A BR-304 é a grande artéria do estado. Essa RNPB 110 seria como um capilar vital conectando dois sistemas circulatórios que hoje mal se falam. Nossa, que imagem boa! Seria uma nova rota comercial, turística e social. É uma imagem ótima mesmo, essa do capilar vital. E o áudio que a gente tem aqui captura o exato momento em que eles fazem essa articulação. O prefeito Acácio Brito diz o seguinte. Vamos ouvir.
E lá reiteramos o pedido para a governadora Fátima e o ministro dos Transportes, Renan Filho. O pedido para a implantação da BR-110 que liga os municípios de São Bento à Serra Negra do Norte. Direto ao ponto. E logo em seguida, o áudio registra um diálogo que parece ser com a governadora, onde ela confirma a nossa estrada BR-110. E a conversa termina com uma frase que resume tudo. Qual? Com certeza é a Paraíba conectada com o Rio Grande do Norte. É quase palpável o peso político daquele momento. Exatamente. E o resultado prático disso, segundo as fontes, foi que o ministro e a governadora garantiram todo o empenho para tornar possível a execução da obra. Certo. Isso levanta uma questão importante. O que significa garantir empenho na linguagem da política? Pois é, não é a ordem de serviço que a BR-304 ganhou, né? Não tem trator na pista amanhã. Não é uma promessa assinada. Não é. Mas é o sinal verde. É o reconhecimento oficial de que o projeto entrou no radar de prioridades, tanto do governo federal quanto do estadual. É a porta que se abre para começar os estudos de viabilidade, para buscar verba, para um dia a licitação acontecer. Então, para eles foi uma vitória. Para o prefeito Acácio Brito e para a comitiva, isso é uma vitória política gigantesca. Eles voltaram para casa com um capital político enorme. Então eles saem de lá com essa promessa para o futuro, com esse horizonte de asfalto e integração. Mas o que estava acontecendo em Serra Negra naquele mesmo dia? Aí que a coisa fica interessante. Porque a realidade da população não era sobre uma estrada que talvez saia em 5 ou 10 anos. Certo? Exato. E aí que o contraste fica gritante. É quase irônico. Enquanto eles negociavam o asfalto para o futuro lá em Açu, a própria natureza estava mandando um recado bem claro sobre as condições do presente em Serra Negra. Um recado. Sim. As fontes mostram que, praticamente ao mesmo tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um aviso de baixa umidade do ar. Para uma vasta região, válido exatamente para aquele dia. E os dados são bem claros. A umidade relativa do ar estava oscilando entre 20% e 30%. Ok, 20 a 30% de umidade. Para quem não está familiarizado com esses números, o que isso realmente significa no dia a dia? É só uma sensação de tempo seco ou o impacto é mais sério? Olha, é muito mais sério do que parece. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a umidade ideal para a saúde fique acima de 60%. 60%? Isso. Abaixo de 30%, a gente já entra no que é chamado de estado de atenção. E é importante a gente traduzir o que isso significa na prática, né? Por favor. Para uma criança com asma em Serra Negra, esse ar seco pode significar uma crise respiratória no meio da tarde. Para um idoso, pode ser tontura, dor de cabeça, desidratação. Nossa! Para um agricultor, o risco de um incêndio acidental começar a se espalhar muito rápido na vegetação seca aumenta, assim, drasticamente. Mesmo que o IMET classifique como baixo risco. Exato. O IMET classifica como de baixo risco para eventos extremos, tipo grandes incêndios florestais. Mas essa é uma classificação técnica, macro. No nível pessoal, para os grupos vulneráveis, o risco percebido naquele dia era bem alto. O ar fica agressivo para o corpo. A gente sente na pele, nos olhos, na garganta. Nossa, isso dá uma dimensão muito mais humana para o dado. E o alerta não era localizado, né? As fontes dizem que ele cobria uma área enorme. Enorme. O aviso abrangia 72 municípios do Rio Grande do Norte. É basicamente todo o Seridó e o Oeste Potiguar sob essa mesma condição. 72 municípios. É muita coisa. E a lista de cidades que a fonte menciona torna isso muito concreto. Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Jucurutu e, claro, fechando o nosso ciclo, Serra Negra do Norte também está na lista. Então, na mesma segunda-feira em que o prefeito lutava por uma conexão para o futuro, a cidade inteira respirava um ar perigosamente seco, um desafio muito presente e imediato. Então, o que tudo isso significa quando a gente coloca essas duas histórias lado a lado? De um lado, a política, a negociação, a visão de longo prazo. Do outro, o clima, o corpo, a necessidade imediata de beber mais água, de cuidar dos filhos. Parecem duas realidades paralelas. Exato. Parecem que correm em trilhos separados. Parecem, mas não correm.
O que é fascinante aqui é que esses dois pontos estão, no fundo, profundamente interligados. Como assim? Se a gente conectar isso a um quadro maior, a gente vê uma interdependência crucial. A capacidade de uma região ser resiliente a eventos climáticos, como secas severas, que são frequentemente anunciadas por períodos de baixa umidade como este, Certo. depende diretamente da sua infraestrutura. Eu me lembro de um caso parecido no sertão de Pernambuco, onde uma estrada vicinal asfaltada não só ajudou a escoar a produção de uvas, mas se tornou a rota principal para a ambulância de 3 cidades pequenas. Ah, entendi a conexão. Essas obras de asfalto são, no fundo, sobre tempo. Tempo para o produto chegar ao porto, sim, mas também tempo para o doente chegar ao hospital. Quer dizer que a estrada que eles foram pedir pode ser uma ferramenta para lidar com os problemas que o alerta do INMET representa. Exatamente, uma estrada melhor, como essa RNPB 110, não serviria apenas para os caminhões com redes de São Bento. Numa crise climática, ela se torna vital. Vital como? É por ela que o carro-pipa chega mais rápido durante uma cerca. É por ela que o corpo de bombeiros teria um acesso mais eficiente para combater um incêndio florestal, que é mais provável com o ar tão seco, né? Claro. É por ela que uma comunidade que poderia ficar isolada por um evento extremo se mantém conectada. A estrada do futuro pode ser literalmente a salvação durante a crise climática do presente. Nossa. O planejamento de infraestrutura e a adaptação climática não são agendas separadas, são a mesma agenda, só que vista por ângulos diferentes. Essa é uma perspectiva poderosa que amarra tudo. A discussão de hoje nos mostra o planejamento de estradas para conectar cidades e estados. Um esforço muito concreto, né, para encurtar distâncias e criar oportunidades econômicas. Isso. Mas a reflexão que fica é mais profunda. Enquanto se planeja conectar regiões com asfalto para o futuro, como que as mudanças climáticas, que se manifestam hoje em alertas como este de baixa umidade, podem redesenhar não só as prioridades, mas os próprios projetos de infraestrutura de amanhã? É uma ótima pergunta. Talvez a melhor estrada do futuro não seja apenas a mais curta ou a mais plana, mas aquela que também funciona como a melhor barreira contra incêndios ou a rota de fuga mais segura. Essa é a questão que fica no ar. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.